Olá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo bíblico teológico aqui no canal. Eu sou o pastor Marcos e é sempre um prazer ter você por aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. No vídeo de hoje estaremos dando continuidade à nossa série de estudos sobre soteriologia, uma das disciplinas mais importantes e profundas da palavra de Deus, que faz parte da teologia sistemática. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, já quero convidar você a estar curtindo o nosso vídeo. Deixe o seu comentário aqui abaixo dizendo o que você achou do conteúdo da aula de hoje. Compartilhe o link desse vídeo para todos os seus amigos e assine o nosso canal, clicando nesse botão vermelho abaixo do vídeo. Ative também o sininho das notificações, porque fazendo isso você vai receber todas as notificações sempre que eu postar novos vídeos por aqui. Esse é um canal onde você receberá de forma gratuita todo o material de estudo bíblico necessário para o seu crescimento espiritual e para a sua edificação em Cristo Jesus. Dito isso, vamos então para o conteúdo da nossa aula de hoje. A característica distintiva da verdade do Evangelho de Cristo Jesus é a graça, favor imerecido de Deus para conosco. Em contraste, a religião mundana é um sistema de leis, regulamentos e obras. Isso é facilmente entendido e aceito pelo mundo, que pensa que devem fazer algo para merecer a sua salvação e a aceitação por Deus. Nossa tendência natural é colocar-nos no centro, pensando que somos capazes de ao menos contribuir para a nossa salvação. Todavia, nunca podemos merecer o amor de Deus. Ele nos vem como um dom gratuito, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9. Devemos, meus irmãos, observar com bastante atenção, desde o início, a pequena palavra porque, com a qual o texto começa. Porque significa em razão de que, e ela indica que este texto é a razão para algo, uma explicação do que o apóstolo Paulo tinha declarado no contexto imediatamente precedente. Isto implica que a declaração deste texto não é algo isolado. Ela não é uma verdade isolada que alguém pode aceitar ou rejeitar, sem nenhum efeito sobre o restante do conteúdo de sua fé. Porque pela graça sois salvos. A salvação é pela graça e pela graça somente. E ela é o fundamento indispensável, o elemento sem a qual nenhuma outra coisa pode se manter. Negar a verdade da salvação pela graça significa a destruição do próprio fundamento da verdade da palavra de Deus. É por isso que esta declaração é a razão expressa no versículo 7, onde lemos da seguinte forma: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aprendemos dos versículos precedentes que estamos mortos em nossos delitos e pecados, que nossa conversão ouvida no passado consistia na realização de nossas cobiças e desejos. Assim éramos filhos da ira, mas Deus é rico em misericórdia e cheio de amor para conosco. E quando ainda estávamos mortos no pecado, Ele fez com que o seu amor nos alcançasse, nos despertando e nos dando vida em Cristo Jesus. Pela graça nós somos salvos. E Ele nos fez assentar
nos lugares celestiais em Cristo. O propósito disto é que ele pudesse mostrar as insondáveis riquezas da sua graça. Em outras palavras, Deus nos salvou exatamente para que, através desta salvação, as riquezas da sua graça pudessem ser demonstradas. E isto é possível simplesmente porque a salvação é pela graça e não pelas obras. Aqui colocamos nosso dedo sobre o próprio cerne da mensagem do Evangelho. Uma mensagem belamente resumida pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, versículo 36, que diz da seguinte forma: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Voltando nossa atenção para o texto em si, observamos que é dito três coisas sobre a salvação. A salvação é pela graça, através da fé e é um dom de Deus. Consideremos então brevemente cada um destes pensamentos. Salvação, no sentido bíblico, é um conceito muito rico. O termo usado em nosso texto significa literalmente curar e fazer bem. Ele, em algumas vezes, usado com respeito à cura de várias pessoas que Jesus realizou no sentido espiritual, a ideia é que somos curados da enfermidade mortal do pecado e restaurados à saúde espiritual. Ele tem o significado também de resgatar do perigo ou da destruição. E neste sentido, a ênfase é sobre o fato de que Deus nos resgata da destruição do inferno, onde a sua ira santa e feroz arde eternamente. A salvação contém, então, dois elementos essenciais. Ela é libertação da desgraça mais profunda e ela é também um levantar para a glória mais alta. Nascemos mortos no pecado, odiamos a Deus e ao nosso próximo, vivemos e andamos de acordo com o curso desse mundo, de acordo com o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, mortos em delitos e pecados. Temos nossa conversão nas luxúrias da nossa carne, cumprimos os desejos da carne e da mente e somos, por natureza, filhos da ira. Portanto, conforme a declaração que o apóstolo Paulo faz no capítulo 2 da carta aos Efésios, esta é a nossa miséria, a morte espiritual sem Cristo Jesus. E até onde nos diz respeito, não temos esperança, não podemos nos salvar, não podemos nem mesmo desejar nos salvar, muito menos fazer algo para conseguir nossa salvação. Assim como um corpo morto não pode se levantar do caixão, tampouco podemos nos salvar. É desta profunda miséria que somos libertos quando Deus nos salva. E somos elevados à mais alta glória. Nos termos do contexto, somos vivificados juntamente com Jesus Cristo. Nós, que por natureza somos espiritualmente mortos, somos feitos vivos em Cristo Jesus. Esta é a nossa salvação. Não somente isso, mas somos elevados à mais alta glória, ao sermos feitos vivos em Cristo Jesus. E somos também elevados da nossa morte e podemos nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta é a salvação. Como esta salvação é realizada? Para colocar de uma maneira pessoal, como eu sou salvo, a Bíblia responde: pela graça. Ninguém será salvo se não for com base na graça de Deus. Graça tem vários significados na Bíblia. O principal deles significa beleza. Algumas vezes
ela é traduzida como gratidão, mas frequentemente ela é usada no sentido do favor imerecido de Deus, demonstrando ao seu povo em Cristo, por cujo poder ele os salva. Este é o significado óbvio em nosso texto. Não deveríamos falhar em observar, primeiramente, um atributo de Deus, uma característica do seu ser. Deus é o Deus de toda graça. Ele é o Deus gracioso. Deus em si mesmo é formoso, formoso em todas as suas adoráveis virtudes. Isto significa que quando a Bíblia diz, como neste texto, que a salvação é pela graça, isto é o mesmo que dizer que a salvação é do Senhor. A salvação pertence a Deus, a Ele pertence a salvação. Quão absolutamente necessário de que outra forma os pecadores, mortos e perdidos, poderiam ser salvos, senão pelo próprio poder de Deus, senão pela própria graça do Deus Todo-Poderoso. Bom, ao menos que o próprio Deus coloque nova vida em nós, permaneceremos mortos e para sempre escravizados na prisão do nosso pecado. E esta é justamente a beleza e o conforto do Evangelho. Deus quis nos dar vida pelo poder da sua maravilhosa graça. Deus, que é rico em misericórdia, por seu grande amor com que nos amou, determinou nos fazer formosos com sua própria beleza. Portanto, pela graça, ele nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Pela graça, ele nos predestinou para a adoção de filhos por Jesus Cristo. Tudo isto é de acordo com o bom propósito da sua vontade. E o propósito desta eleição graciosa do seu povo em Cristo é o louvor da sua glória, o louvor da sua graça, por cujo poder ele nos fez aceitos em seu amado Filho. E isso é o que a Escritura testifica em Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 6. Pela graça sois salvos, portanto, mesmo antes da criação do mundo. Pela graça, Deus enviou seu Filho primogênito ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Não havia outro caminho. Éramos pecadores, caídos, e a justiça de Deus tinha que ser satisfeita. E esta satisfação poderia ser feita somente por teu Filho Jesus, aquele que é o Verbo vivo encarnado, aquele que é a imagem do Deus invisível, aquele que é a expressão exata do Pai, pois ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, na forma de expiação substitutiva. Pela graça, Deus deu seu Filho a uma morte de cruz. Pela graça, ele derramou toda a sua ira sobre ele, para que ele pudesse descer às profundezas do inferno e clamar: Deus meu, por que me desamparastes? A expiação foi feita por nós, através do derramamento do seu sangue. Temos redenção, o perdão dos nossos pecados. E novamente isto, tudo é de acordo com as riquezas da graça de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 7. Pela graça, os filhos de Deus foram reconciliados através da morte do Filho de Deus. Eles agora permanecem como justos diante de Deus, livres da culpa do pecado e merecedores da vida eterna. Este é precisamente o porquê o texto diz: sois salvos, sois salvos. A salvação para os santos de Deus está completa, ela está consumada. Eles estão neste exato momento salvos e sempre serão salvos. A justiça de Deus
está satisfeita para sempre. Tudo isso só foi possível com base na graça de Deus. Graças a Deus pela mensagem do Evangelho, confortadora, transmissora de paz, esperança e coragem, que nos responde mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é recebida pelo pecador. Ou melhor, deveríamos dizer que ela é dada ao pecador através da fé. Entenda, através da fé somente. A fé é o meio pelo qual Deus nos dá a salvação. Ela não é uma condição para a salvação que devemos preencher. Ela não é um ato que devemos realizar sobre a base de que Deus nos salvará. A fé é o vínculo vivo entre o povo de Deus e Cristo. Ela é a conexão entre nós e Cristo Jesus, através da qual Deus faz com que todas as bênçãos da salvação que estão em Cristo Jesus fluam para nós. Pela fé somos unidos a Cristo e vivemos nele, exatamente como os ramos vivem na videira, conforme o próprio Jesus declarou dizendo em João capítulo 15. Através da fé recebemos o conhecimento de Deus, não um mero conhecimento intelectual da mente, mas o conhecimento espiritual do coração, o qual, de acordo com João capítulo 17, versículo 3, é a vida eterna. O conhecimento pelo qual conhecemos a Deus como nosso Deus, o Deus que nos ama nesta vida e que nos salvará um dia na glória do céu, junto e enraizado neste conhecimento de fé, está a confiança da fé pela qual estou certo de que tudo isto é verdade para mim. Através da fé, tenho a firme convicção de que Jesus morreu por mim e que estou salvo pela graça através da fé. Através da fé, eu não sou meu, não pertenço a mim mesmo, mas pertenço ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Quando a mão fria da morte me tomar, não estarei só. Jesus estará comigo também no vale da sombra da morte, para me confortar e me receber nas muitas mansões da casa do Pai, onde Ele preparou um lugar para mim. Sim, meu querido irmão, você é salvo pela graça, através da fé. E isto não vem de você, é o dom de Deus. Você não adquiriu sua salvação, nem mesmo a quis. Ela não vem das suas obras, não vem das suas escolhas, nem mesmo da sua obra de fé. Ela é o dom de Deus. A salvação pela graça é o dom de Deus. A salvação pela graça através da fé é o dom do nosso Deus. Ela é o dom gratuito e imerecido do nosso Deus Todo-Poderoso. O dom gratuito da salvação é explicado adicionalmente na Epístola de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 15 ao 17. Vamos fazer uma leitura sobre esse texto e considerar alguns pontos importantes para nossa compreensão. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, ou seja, a pecaminosidade imputada de Adão, muito mais a graça de Deus, que é o seu favor imerecido, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo.
Romanos capítulo 5, versículo 15 ao 17. Portanto, a salvação é um dom gratuito, porque não poderíamos adquiri-la através de obras ou mérito da nossa parte. Ninguém é salvo por aquilo que faz. Ninguém é salvo por obras, porque a salvação não é meritória. A salvação é pela graça, e graça é um favor imerecido de Deus. Somos justificados, significando que somos feitos justos em nosso relacionamento com Deus, onde Ele não mais olha para o nosso pecado através da justiça de Cristo, que é aplicada em nós mediante a nossa fé no seu sacrifício vicário na cruz. À medida que Paulo fornece uma lista de pecados aos quais nós, como crentes, fomos uma vez escravos antes de crermos, ele contrasta isso com a obra da graça de Deus em nós agora. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Isso está lá em Tito, capítulo 3, versículo 4 ao 7. Até mesmo a capacidade de crer em Cristo Jesus, pela fé, é um dom gratuito de Deus. Como pecadores não regenerados, não podemos fazer isso a parte da obra do Espírito Santo de Deus em nós. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, Tito capítulo 3, versículo 5, comprova esta verdade. Embora estivéssemos separados de Deus pelo nosso pecado, Ele iniciou um relacionamento conosco. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Tendemos a olhar para nós mesmos a fim de descobrir o motivo pelo qual Deus deveria nos amar. Ele não nos vê resplandecentes em nossas boas obras. O que Deus vê é uma vida cheia de culpa, rebelião, egoísmo, idolatria e vergonha. A menos que sejamos vestidos pela justiça de Cristo que foi imputada em nós. Mas é claro, a partir da palavra de Deus, que Deus nos ama somente porque estamos em Cristo Jesus, que em amor deu sua vida por nós. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 5. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 ao versículo 10. A salvação é totalmente a obra de Deus. O homem não consegue produzir salvação. A nossa pregação não consegue produzir salvação. Não há nada em nós que possa produzir salvação, porque a salvação ela é exclusivamente de Deus. A Deus pertence a salvação, e o homem recebe a salvação
com base na graça do Senhor, que é o seu favor imerecido. Salmos capítulo 3, versículo 8 pode nos comprovar isso. Jonas capítulo 2, versículo 9 pode nos comprovar essa verdade, onde é dito que a Deus pertence a salvação. Apocalipse capítulo 19, versículo 1 também nos confirma esta verdade. Portanto, quando o carcereiro de Filipe perguntou aos prisioneiros, Paulo e Silas: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Atos capítulo 16, versículo 30 ao 31. Portanto, a salvação, ela é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Embora a fé para crer seja um dom da parte de Deus, ela é algo que somos instados a usar diligentemente ao buscá-lo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Isso está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Aproximamos-nos de Deus e o encontramos através de Jesus, que é o caminho e é quem nos mostra o Pai, de acordo com João capítulo 14, versículos 6 ao 11. A recompensa última da nossa fé é receber a vida eterna agora e, entrando no céu, mediante a morte física, ficarmos na presença de Deus, tendo agora recebido pela graça, pelo favor imerecido de Deus, esta fé que nos dará acesso à vida eterna em Cristo Jesus. E para finalizarmos a nossa aula de hoje, eu gostaria de finalizar fazendo uma pergunta para você. Você foi salvo pela graça através da fé em Cristo Jesus? A palavra de Deus não está meramente apresentando uma doutrina objetiva. A palavra de Deus diz que a salvação é pela graça através da fé e que ela é o dom de Deus. Pela graça sois salvos. Deus diz isso para você. Você foi escolhido em Cristo Jesus, reconciliado com Deus por sua morte, unido a Ele pela fé. Deixe-me lhe perguntar isto. Você é um pecador? Você reconhece a si mesmo como um vaso vazio, morto em delitos e pecados? Este é o fruto do Espírito de Cristo em você. Não se desespere, não tema. Antes, regozije-se e esteja contente. Voe para a cruz. Se apresente diante de Cristo, dizendo: nada trago em minhas mãos, Senhor. Apenas a tua cruz me apego. Corra para Jesus e veja ali o sangue precioso daquele que morreu por você. Vá até ao túmulo vazio de Jesus e veja que ele se levantou vitoriosamente, poderosamente, porque a morte não pôde conter a força do seu poder. Olhe para o céu e espere o seu Salvador. Ele está voltando rapidamente e a sua recompensa está com ele. O seu galardão está com Jesus. Você tem conforto, paz e esperança quando você percebe esta realidade que a Bíblia te apresenta. O conforto da salvação pela graça, a paz do perdão pela graça e a esperança da vida eterna pela graça de Deus. Precisamos dizer, assim como o apóstolo Paulo declarou em Gálatas capítulo 6, versículo 14: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há lugar, então, para jactância. Não há lugar, meu querido irmão, para vanglória. Não há lugar para orgulho, porque a salvação é toda pela graça. Mas isto também significa que todo fundamento para o desespero foi removido. O Deus eterno e fiel nunca falhará.
Glória seja dada a Ele, de quem, por quem e para quem são todas as coisas. Esta não é minha palavra, é o bendito Evangelho de Cristo Jesus sendo apresentado aos amados irmãos. Eu espero que o conteúdo da aula de hoje tenha abençoado e edificado a sua vida. Se te abençoou, eu quero convidar você a estar curtindo o nosso vídeo. Deixa aqui abaixo também o seu comentário dizendo o que você achou da aula de hoje. Compartilhe para todos os seus amigos o link desse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas pelo ensino da palavra de Deus. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, mas estarei te aguardando no nosso próximo encontro. Um forte abraço, fiquem com Deus.